Então, galera, só explicando aqui mais ou menos sobre esse impulso aí, né? De três linhas. No caso, seria a tendência macro, a tendência intermediária e a tendência rápida, que é a tendência curta, que a gente utiliza hoje. Ou seja, essa linha verdinha pontilhada é o impulso atual, tá? Essa linha amarela seria a tendência intermediária. E a linha azul é a tendência macro, ou seja, né, se você parar para pensar de forma mais rápida, a tendência macro aqui ainda é uma tendência de baixa, tá? Essa linha azul mais grossa. Na tendência intermediária já é uma tendência de alta. Na tendência curta é uma tendência de alta, certo? Então, o que nós tivemos aqui, numa leitura muito simples? Tivemos um pivô de alta, né? Ou seja, na mesma leitura que eu peguei no curto prazo, é óbvio que, principalmente no Profit, ele vai diminuir um pouco a questão angular, né? Aqui tem um ângulo muito mais interessante para um pivô de alta, tanto que foi uma call, né, que foi feita aqui na Palex TS, onde a gente faz a leitura de swing trade, seria um pivô de alta porque tivemos força e inclinação, certo? Mas o que a tendência macro nos diz? Que na tendência intermediária é uma tendência ainda de alta, mas a tendência macro é uma tendência de baixa, né? Ou seja, a gente tem um pivô de alta muito técnico e pontual. Não é uma tendência super de alta, né? Então, o primeiro cenário seria esse, seria um indicador adicional, né, para a gente ter em relação às outras tendências. Coisas importantes, né, que eu consegui filtrar aqui. Quando a gente tem as três tendências de forma muito alta, há um pivô de alta muito relevante, ou seja, né, tirando aqui rapidamente a leitura, seria nesse cenário aqui de um pivô de alta, ignorando essa leitura aqui, tá? Vamos dizer assim, né? Ignorando esse indicador novo, tá? Vamos focar aqui só no impulso e no force. Temos aqui força compradora e inclinação inicial, ou seja, teríamos uma leitura de um pivô de alta. Concorda comigo? Certo. Então a gente teria aqui uma leitura de buscar um alvo de Fibo, onde a gente teria uma leitura de um pivô de alta, onde tem uma correção, né, espelhada para cima no 25,7. Mas o que acontece a partir do momento que ele ativa, né? Nós temos aí, ó, as três inclinações positivas trazendo, né, fazendo com que ao chegar no primeiro alvo, no segundo alvo de Fibonacci, tenhamos as três leituras, né, as três leituras mais para cima, né, muito fortes, inclinadas para cima, que é raro, tá? Então a gente tem aí uma leitura de mercado da continuidade com um pouco mais de tendência, uma tendência um pouco maior. Até a gente ter aí uma falha na tendência curta, né? Vamos dizer aí, que até que não aconteceu, a gente não conseguiu fazer uma leitura de falha de tendência curta, mas tínhamos aí, né, uma tentativa de pivô de alta, onde não tinha mais uma inclinação na tendência secundária e nem na curto prazo. Ou seja, a gente teve aqui a tendência principal ainda de alta, a macro, mas a intermediária descendente, fazendo com que esse pivô de alta aqui, que a gente tinha no curto prazo, né, tivesse um ponto de atenção. Ponto para olhar o gráfico de 60 minutos. Por que eu falei para vocês que não mexeu muito meus olhos quando eu trouxe essa leitura, né? Porque acaba tendo uma leitura mais complexa. Não é algo que facilita. E sim traz uma complexidade. E eu não gosto, né? Nada que traga complexidade, né? Eu gosto de adicionar algo que seja ajude e seja de fácil interpretação, certo? Mas uma coisa interessante que eu consegui identificar aqui, né, interessante é quando existe essa movimentação aqui, onde tem a linha verde, tá? No caso até de curto prazo, que seria essa aqui. Quando a gente vai saber que existe uma exaustão da impulsão, a gente consegue visualizar através dessa impulsão nova aí, dessa leitura macro. Principalmente quando ele está acima da linha azul, que é a movimentação macro, né? Ou seja, resumindo, né? Explicando mais ou menos. Quando a linha verde ultrapassa a linha azul, existe uma expectativa, principalmente quando a linha azul estiver flat ou descendente, tá? Quando essa linha azul, essa linha grossa estiver lateral, né, flat ou descendente, e a linha verde passa por cima, existe uma expectativa disso aqui ser um fundo técnico, tá? Ou seja, a gente identificar isso aqui como uma exaustão, beleza? Então é interessante, né? Quando a linha verde passa para cima do azul, por mais que esteja super crescente os movimentos, é um ponto de atenção, né? Então é algo interessante que eu posso até trazer também, né? Através de uma coloração, algo do tipo, ou você pode adicionar mais esse indicador aqui e você ter essa leitura. Aqui é um outro exemplo, né? Ó, o mercado conseguiu, a linha verde conseguiu vencer a linha azul e tivemos aí uma leitura de topo, né? Ou seja, ele começa a trabalhar correções, enfim, uma leitura maior de correção, certo? Vamos pegar mais uma leitura aqui. Ó, aqui é interessante, ó, tivemos a tendência secundária e terciária, né?
em tendência de alta com pivô, onde seria uma leitura natural aqui, ó, certo? Inclinação e força compradora. Aqui na tendência secundária, a amarelinha também está ascendente, certo? Então, porém, a principal, né, a tendência macro, ainda descendente, uma tendência muito longa, né? Então, você trouxe aí essa leitura de que um pivô, né, que não é uma confluência 100% perfeita, é muito raro ter uma confluência 100% perfeita, tá? Mas, ó, aqui, ó, tivemos também mais uma vez, ó, a linha verde, ela passou, que é a tendência curta, né? Nossa, a tendência de baixa existe. Essa aqui foi o coronavírus, né, cara? Então, olha só, que momento, né? Coronavírus, mercado, uma pressão de venda muito forte. Passou para cima da linha azul, criou-se um fundo, né? Então, interessante, né? Uma leitura assim, claro que é pontual, né? Vai demorar meses para você visualizar uma leitura dessa, mas é pontual. Aqui, ó, um detalhe: por que que a linha verde passou para cima da azul e ainda continua a tendência de alta? Tem uma diferença bem grande aqui. A linha amarela também passou, né, para cima da azul e inclinada, né? Ambas, as três, na verdade, inclinadas para cima nesse momento, ou seja, trazendo uma leitura macro de alta, né? É assim, é legal, é interessante sim, mas traz um pouco de confusão, né, na cabeça, principalmente para quem está começando. Como eu quero, né, a gente vai em procura, né, de algo muito, muito perfeito, obviamente que tem essa questão de ficar um pouco mais complexo o estudo, e não é objetivo, né? Vou trazer aqui, ó, mais uma vez, ó. Ele jogou para cima aqui da linha azul, o azul estava descendente, criou-se um fundo, né? Ele fez até um repique saudável até, né? Vamos trazer aqui a leitura, ó. A partir do momento que ele rompeu esse fundo aqui, o mercado fez um repique de 6,3%. Né? Não é ruim. E depois, principalmente depois disso, o que ele fez? Além disso, né, de você mostrar uma exaustão, ele tentou renovar a mínima com inclinação negativa do impulsão de curto prazo. E aí ele criou um fundo macro, certo? Então é uma leitura diferente, ou algo que pode ser que adicione, né, alguma visão interessante. Aqui tivemos três inclinações positivas, olha que pivôzão bonito, né? A gente fala de um pivôzão bonito na magnitude de um grande pivô esperado para cima, mais de 25% de alta, né? Tipo, é algo relevante, né? Quando tem os três para cima, né? Geralmente tem dois para cima para fazer um pivô e o principal secundário sempre na leitura contrária, né? Seria isso. Vamos pegar mais uma leitura que a linha verde passa por cima da linha azul. Tu vê que demora, tá? Por isso que eu falo que não é algo muito pontual, né? Às vezes demora, às vezes nem faz essa exaustão onde seja identificado um topo claro, né? Ou seja, aqui pivôzão de alta bonito. É interessante quando a gente olha as três tendências macros de alta, é muito forte o movimento, mas é raro, tá? É raro. O que aconteceu aqui, ó, em relação à primeira, a tendência curta e as tendências longas? Na tendência longa, as duas longas estão positivas, certo? Na curta, ele deu o primeiro pivô de alta, busca o seu alvo, corrige, lateraliza, dá a segunda entrada de inclinação com força compradora, uma nova entrada. Nas tendências maiores, secundária e principal e a secundária, são de alta desde esse movimento aqui, ó, certo? Então, uma entendura muito macro, né? Então, é interessante? Sim, tá? É algo interessante que a gente pode trabalhar, né? Também, se for o caso, tá? Então, vamos estudar, né? Eu vou colocar aí o indicador como teste, né? No próximo mês, para a gente fazer os estudos, mas obviamente que sempre com esse pensamento de que se vai ajudar mais do que atrapalhar. Não vou oficializar nada assim, né, que vai ajudar, mas que traz uma demora para você estudar algo, né? Teria que ser algo mais simples. Até mesmo se alguém tiver alguma ideia de como a gente utilizar isso aqui de forma mais rápida ou simples, coloca aí, né? Que a gente pode ter uma leitura e vai acabar ajudando todo mundo. Então aqui, ó, mais uma vez, três tendências de alta, a principal, a primária crescente, a secundária crescente e a terciária, que seria a nossa que a gente utiliza, né, de curto prazo, o pivô, o momento, também crescente, trazendo uma leitura interessante. Eu já até fiz uma ideia de cruzamento da curta para a média, né? Quando a nossa tendência curta cruza essa média que é verde, também traz uma leitura forte, né? Uma tendência de alta legal. Então, bem legal. Olha que pivô aqui, ó, com as três subindo forte. E por que, mais uma vez, esse cruzamento não criou um topo extremamente técnico, né? Teve topos? Teve correções, mas não foi tão técnico. Por quê? Porque os três estão ascendentes. Ou seja, bem legal. Aqui, ó, olha que detalhe, né? Descendente a principal, a secundária flat e a terciária, que é a nossa, faz um pivô de alta. Mas só que contra as duas movimentações, olha que topão bonito, né?
Então, quer dizer, é uma leitura legal, né? Que é possível a gente fazer o estudo, mas lógico que demanda tempo e análise, né? Contexto, como sempre, eu falo para vocês. Mas não deixa de ser algo interessante para a gente trazer e estudar, certo? Então tá aí, tá? Vamos ver se a gente consegue ter novas leituras, né, desse estudo, que eu achei interessante, né? Minimamente interessante, porém, não sei se seria algo tão simples quanto é o Pivot Pro hoje, né? Eu não quero dificultar o Pivot Pro. Então não sei se eu vou oficializar isso, mas minimamente interessante para estudar, né? Show, galera. Então é isso. Vou fechar aqui, que foi um vídeo rápido, só para vocês entenderem aí qual é o estudo dessa leitura aí do Impulse aí com 3 linhas, né?